Sejam bem-vindos ao Me Conte Sua História. Esse programa que tem o propósito de compartilhar histórias reais, de amor, superação e muitos aprendizados. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo e que é muito pouco falado, que é sobre a adoção. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conhecer a Renata, que é mãe do Carlos Eduardo e também do Fabrício. E ela vai contar um pouco sobre a sua experiência. Então fique até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muito com essa mamãe. Renata, obrigada por ter aceito o convite. Eu me lembro quando a gente fez a sessão da sua família e foi muito marcante para mim. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi o livro, quando vocês saíram aqui do estúdio, eu senti uma energia, sabe? Muito especial. Então, muito obrigada por estar aqui hoje para compartilhar a sua história, para compartilhar a sua experiência. E quero conversar um pouquinho com você. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz também de poder falar sobre isso, né? Como você disse, é um tema que não é muito falado, né? E eu já acompanhava o seu trabalho e depois do nosso ensaio, que foi especial mesmo, admiro ainda mais. Obrigada mesmo. Fico muito feliz. Me fala um pouquinho da sua vida antes dos meninos. Como que era a sua vida? Quanto tempo você já estava casada? Como que é? A gente ficou bastante tempo só nós dois, né? Eu e meu marido, nós nos conhecemos em 2004 e é interessante que no começo do namoro a gente já sabia do diagnóstico, né? A gente já sabia desde essa época que a gente não poderia ter filhos biológicos. Mas isso nunca foi um problema pra gente, né? E aí em 2009 nós casamos e depois só em 2013, eu já estava com 31 anos, a gente falou, vamos começar a pensar nisso, né? Como que vai ser isso, os nossos filhos, que a gente sempre quis formar uma família, né? Sim. E aí a gente foi atrás das possibilidades, né? Mas todo esse tempo, até depois que a gente passou a esperar pela adoção, a gente aproveitou muito, né? Ficamos 10 anos, né? Juntos, casados, aproveitando os dois, o casal. E vocês sentiram a necessidade, nossa, queremos ter filhos? Se sentiram assim, chegaram nesse momento depois de passar esses anos juntos? Sim. A gente chega num ponto que a gente sente falta de alguma coisa, né? É como se estivesse faltando alguma coisa mesmo. E como que foi essa decisão para vocês adotarem? Você falou que vocês já começaram a conversar desde o comecinho. Então, quando voltou esse assunto, estamos preparados, como que foi essa conversa entre vocês? Até o ponto da gente pensar em filhos, né? A gente não tinha pensado em nada, como seria, né? A gente deixou tudo realmente nas mãos de Deus, né? Seja como Deus quiser, né? E aí, quando a gente pensou em ter filhos, a gente foi buscar as possibilidades, né? Chegamos até em algumas clínicas, né? E dentro das possibilidades que existiam pra gente, a adoção era o que mais confortava, o nosso coração, né? Ai, que legal. E como que foi o processo? Quando vocês decidiram, estamos no momento, né, para ter filhos. Quem que você procurou primeiro? Como que foi? Então, a gente viu na internet, né, que primeiro você tem que procurar o fórum, então foi o que a gente fez aqui, né? A gente marca um horário com assistente social e a gente primeiro elas passam vários documentos que a gente precisa entregar, né? A gente chega lá falando sobre a nossa vontade pela adoção, né? E aí depois de entregar todas essas documentações, alguns exames a gente tem que fazer também. A gente tem que fazer um curso, né, sobre a adoção, que é obrigatório. E aí, depois dessa etapa, passa para as entrevistas, tanto com a assistente social quanto com a psicóloga. E essas entrevistas são tanto individuais quanto como casal. Isso. E aí, passando por essa etapa, né, o juiz aprovando, aí vem a espera pela habilitação, que é legal que para a gente, né, pretendente à adoção, essa habilitação é como se fosse o nosso exame positivo, né? Que legal. Estão habilitados para serem pais. Aí legal. Começa a nossa gestação, né, do coração, que a gente chama. Então, geralmente esse papel é entregue pelo oficial de justiça, né? Falando, né, que a gente está lá habilitado, né? Deve a partir dessa data. Emocionante. Me lembro certinho. E aí, a partir dessa data, começa a espera.
né, à espera na fila da adoção, né, que chama. E esse processo, desde quando vocês foram atrás até serem habilitados, quanto tempo mais ou menos, assim? E isso não foi rápido, tem lugares que demora muito, mas aqui não, a gente entrou com o processo no final de 2013 e aí em março já de 2014 a gente já estava habilitado. Foi rápido, foi, né? Aqui foi rápido. E aí, tá bom, estamos habilitados. Sim. E aí, como que foi esse processo de espera? Eles chegaram a ter alguma comunicação com você ou não? Você tem que ficar meio que ansiosa, aguardando? Primeiro que eles falaram pra gente, com base no nosso perfil, o tempo que geralmente demoraria, né? Então a gente sabia que ia demorar bastante. Eles falaram pra gente que talvez demoraria uns 5 anos, pelo menos, né? Por causa do nosso perfil. Então a gente não ficou muito ansioso porque sabia que já ia demorar. tinha essa expectativa de tempo. Sim, do tempo. E aí no meio disso, de 2 em 2 anos, se eu não me engano, a gente tem que fazer uma reavaliação, né? Saber se vocês estão juntos, sim, né? Tem visitas em casa, mas foi tranquilo, a gente aproveitou bastante esse tempo também de espera. E aí, como que foi? Você recebeu uma ligação? Como que foi para vocês receberem notícia que chegou o momento? Foi, que a gente fala, né? O nosso telefone tocou, né? Entre a gente, né? Da adoção, a gente fala isso, né? O nosso telefone tocou, foi dia 15 de janeiro de 2020. O ano passado. O ano passado. Foi bem rápido, assim, né? E, assim, do tempo que a gente... Sim. Até a gente tá com as crianças, né? Então, tocou em janeiro. E aí, em fevereiro, a gente teve a primeira entrevista com a equipe técnica, né? Da cidade deles. E nessa entrevista, a gente viu pela primeira vez a foto deles, né? Tudo sem conhecer eles pessoalmente, por foto, e eles falaram para vocês um pouco sobre eles. E eles só mostraram as fotos depois que a gente falou, não, a gente quer mesmo, né? Eles contam a história pra gente da vida deles, né? E aí a gente ficou com essas fotos até o dia do nosso encontro, né? Do nosso primeiro encontro. Quando foi esse encontro? A gente se encontrou a primeira vez no dia 6 de março. Coincidentemente, é o dia do nosso aniversário de namoro. Nossa, se combinasse, Deus, é maravilhoso, foi, né? Escolhe datas especiais. Muito legal. E aí, no dia 6, a gente se conheceu. E aí, vocês foram até lá para conhecer eles? Aí tem esse estágio de convivência, né? No nosso caso, foi até rápido, né? Foram 3 encontros antes deles virem para casa. Porque, como era em outra cidade, também foi junto com a pandemia, né? Sim. Então, não podia ser uma coisa muito demorada. Então, nós nos encontramos 3 vezes. Uma primeira vez a gente passou só algumas horas. Na segunda vez a gente passou um período juntos. Olha que legal. No hotel. E na outra vez a gente precisava dormir com eles, né? Então, a gente passou uma noite juntos, né? Até no outro dia. E da outra vez a gente já trouxe para casa. E essa deve ser uma ansiedade, né? A primeira vez que você vai, depois já começa a dar uma saudade, né? Sim. É muito difícil, ter que deixar eles, né? E vir. E aí vocês viram eles, quanto tempo mais ou menos durou essas visitas, assim, até Foram 20 dias. 20 dias. Dentro de 20 dias. E aí você conversou com a equipe e puderam trazer eles. Sim. Aí a gente só pode trazer eles com a guarda provisória, né? Ah, tá, uma guarda provisória antes. Isso, aí com a guarda provisória, a gente trouxe eles para casa. E quanto tempo essa guarda provisória? Foi rápido, né? Foi esse prazo, né? Do dia que a gente de quando o processo começou até no dia que a gente trouxe eles para casa, a gente já estava Que foi no dia 6 de março. Isso. Que foi quando vocês trouxeram ele para casa. Dia 27 de março. Dia 27 de março. 20 dias depois do dia do primeiro encontro. E aí vocês chegaram em casa. Como que foi essa adaptação? Foi muito legal, assim, já durante a viagem, né? Porque foram 2h30 de viagem, né? Da cidade deles até aqui. Então, eu vim atrás com eles e foi muito emocionante, né? Eles dormiram no meio do caminho, né? A gente levou uma madeira, sim, então sim. Foi a experiência de paz ali, foi né? Muito legal. E assim, uma curiosidade que todo mundo pergunta, né? O pequenininho ainda não falava, né? Mas o mais velho, desde esse dia, já chamava a gente de papai e mamãe. Eu ia te perguntar mesmo. Ele já identificou vocês como pai e mãe. Já. No começo do processo, porque assim, a criança também, ela sabe desde o começo, né, que tem uma família que quer ser o papai e a mamãe deles, né? Então eles já conversam com eles. Já preparam as crianças e eles tinham fotos nossas, né? Ai, que legal. Assim como vocês tinham deles, eles tinham de vocês. E aí eles falavam que eles sempre ficavam com essas fotos nas mãos, né? Então que legal. Foi muito, muito emocionante. E aí, como foi essa adaptação agora tá no primeiro ano, né? Isso. Essa adaptação de vocês como pais, assim, como sempre fossem, como que tá sendo essa experiência? Olha,
foi assim, agora assim é tranquilo, maravilhoso, né? No começo não foi fácil, né? Principalmente para mim, né? Porque mamãe de primeira viagem de 2 de uma vez, né? 2 crianças que já saíam correndo. Idades diferentes, né? Que um demandava um tipo de atenção e o outro tipo de atenção, né? 2 meninos que já corriam, já brigavam, já tinham as vontades, né? E também, como eu disse, foi junto com a pandemia, né? Sim. E meu marido, como ele trabalha no hospital, ele não parou de trabalhar. Então, como eu tirei licença, que com a guarda provisória também, as mães por adoção também têm licença. Eu não sabia. Também tem licença, maternidade normal. Sim. E então eu fiquei quase 1 ano praticamente sozinha com eles, né? Sim. Aprendendo na raça ali, né? A ser mamãe. E aí, como que foi, Renata, para a família? Me conta um pouquinho. Você chegou com os meninos. Como que foi? Sim. Assim, a família sempre esperou junto com a gente, né? Todo mundo acompanhou durante todo esse tempo, todo mundo rezou junto, né? Quando soube, todo mundo ficou feliz. E foi um pouco difícil porque a gente não podia ter muitas visitas, né? Sim. Diferente de um tempo normal, né? Mas todo mundo esperou muito, né? E hoje eles são xodós da família. O centro da atenção ali da família. De todos. E você que passou por todo esse processo, me fala um pouco, você acha que a forma como é feito é o ideal? É como deve ser feito mesmo? Como que foi a sua experiência em relação ao processo mesmo de adoção? Então, o processo de adoção, o que faz com que ele seja um pouco mais demorado do que devia, no meu ponto de vista, é o que a gente conhece por destituição do poder familiar. Porque, por exemplo, um bebê, uma criança de 1, 2 anos, por exemplo, que é retirado da família biológica por N motivos, né? Por negligência, por exemplo. Essa criança vai para o abrigo. Não é porque ela está no abrigo que ela está apta para adoção. Entendi. Tem todo um processo para ver se a família alguém da família Isso, vai. Exatamente. Né? Porque o que a justiça quer é que essa criança volte para a família de origem, que é a família dela, né? Sim. E só por último que essa criança vai para adoção. Só que esse processo deveria, teoricamente, durar 120 dias no máximo. E no Brasil ele dura 5 anos. Então, às vezes, a criança já deixa de ser um bebê e chega a ser uma criança. E esse é o problema. Porque, como a gente sabe, a maioria das pessoas preferem crianças menores. Sim. E a criança acaba crescendo dentro do abrigo sem poder ser adotada. E aí diminui a chance um pouco de ter mais pais para adoção. Sim. Ai, tem uma série que eu amo. Ela se chama This Is Us. Você conhece? Sim, já ouvi falar. E ela fala um pouco sobre a adoção, né? Porque os pais adotaram um dos bebês, ele foi adotado. E é uma série muito linda. Até quem me indicou foi o pessoal que eu tava querendo assistir uma nova série. Perguntei lá no Instagram, gente, vocês têm alguma série pra me indicar? E muitas pessoas me indicaram essa série. Eu assisto essa série porque é uma série emocionante e tudo mais. Assisti, me apaixonei pela série, né? Você foi inspirada também por algo ao seu redor que te inspirou na adoção? Porque assim, eu assistindo essa série, sabe, te inspira, você vê outro lado, né? Tem algo que você assistiu, que você viu, que te inspirou? Alguém que você conheceu? Tem uma história real, assim, que foi a primeira coisa que fez a gente pensar em adoção. Até pouca gente sabe disso, mas quando a gente estava em 2013, que a gente foi atrás de clínica, saber das nossas possibilidades, né, como eu disse, a gente foi encaminhado para um hospital em outra cidade. Fomos lá, nós dois, nesse hospital, e quem nos atendeu foi uma médica, jovem, assim, né, eu me lembro mais ou menos dela. E aí, quando ela pegou o diagnóstico do meu marido na mão, a primeira coisa que ela falou pra gente foi, esse é o mesmo diagnóstico do meu pai. E meu irmão e eu fomos adotados. Olha. Até fico emocionada com isso. E aí a gente ficou meio sem saber o que falar, né? E ela que deu esse diagnóstico para vocês. E ela ia encaminhar a gente para outros lugares, né? Para tentar outra coisa diferente da adoção. Então esse para mim foi um sinal de Deus, assim, ó, é por aqui que vocês têm que ir. Cheguei a arrepiar. Não foi pra gente, não foi uma coincidência, né? Foi uma providência mesmo de Deus. Nossa, que lindo. E me fala um pouquinho. Qual é o seu maior sonho agora com a sua família? Você já está realizada com a sua família? O que você pensa pro seu futuro? Sim, eu sonho em ver eles crescerem, né? De poder estar junto com eles e eu desejo para eles assim que eles alcancem o céu, né? Que um dia a gente possa se encontrar no céu. E durante esse processo que eles se tornem homens honrados, né? Homens de fé.
homens estudiosos, corajosos, né? E a gente vai estar sempre juntos para poder ajudar. E qual mensagem você poderia deixar para uma mãe, para um pai que recebeu um diagnóstico, por exemplo, igual ao de vocês, que tem algum receio, né, sobre a adoção, porque muitas coisas se passam na mente, né? Qual mensagem você poderia deixar para essas famílias? Muita gente sofre, né, com a infertilidade. Graças a Deus a gente não passou por esse processo de sofrimento, mas muita gente sofre com isso. E o que eu falo assim, pense sobre a adoção, né? Tome essa decisão, porque tem que ser uma decisão sincera, né? Se for entre o casal, entre os dois, né? Tem que ser uma decisão sincera. E o que ajuda muito a tomar essa decisão é conhecer mesmo histórias reais, né? De famílias reais. E hoje a internet ajuda muito, né? A conhecer essas histórias. E depois de tomar essa decisão é que não desistam. Pode demorar, né? Como no meu caso, 6 anos. Mas não desistam, tenham fé. E teve uma frase que sempre me acompanhou durante esse processo, que foi dita por Santa Teresinha, que desde o começo me inspirou, que ela disse um dia que Deus não inspiraria em mim desejos irrealizáveis. Então isso ficou sempre no meu coração. Que lindo! Muito obrigada por compartilhar a sua história. Imagina. Tenho certeza que muitas mães vão inspirar em você. Você inspira muitas mães, com certeza. Obrigada. E muito obrigada a você também que assistiu com a gente esse vídeo lindo, emocionante. Espero que você compartilhe com as pessoas ao seu redor, se você gostou. Siga a gente nas redes sociais, ative os sininhos aqui do YouTube e se inscreva no nosso canal, porque a gente vai sempre compartilhar histórias lindas como essa da Renata. Muito obrigada!